como uma alavanca, ver o desafio como uma proposta libertadora. E para isso, precisamos então, talvez, dentro do nosso aprendizado e da maneira de entender a vida, precisemos mudar um pouco a maneira do entendimento, né? Até mesmo na visão que a gente às vezes tem do Evangelho, né? A aplicação do Evangelho é para consolar as nossas dores, estancar as nossas lágrimas, sim, mas também para nos esclarecer, apontando-nos para novas empreitadas, né? Então o Evangelho é um verdadeiro convite do Cristo, e a gente às vezes olha o Evangelho só no seu aspecto consolador, que é e tem, mas o Evangelho não é só consolador, ele é um verdadeiro convite amoroso do Cristo para que a gente cresça e para que nos libertemos então das nossas andanças pretéritas, onde ficamos marcados pelas nossas infelizes escolhas, pelas nossas opções inoportunas, pelas nossas decisões desequilibradas ou desalinhadas, que hoje nós sabemos já, né, o que nós queremos, nós temos noção do que a gente quer, mas para vivenciar isso precisamos estar focados. A necessidade da focalização, não perder o foco daquilo que viemos aqui fazer aqui. Reencarnamos para quê? Evoluir, progredir, ser feliz, ser vitorioso, amar, ser amado, autoconquistar-se, conquistar a vida para si mesmo. A questão é que quando a gente vem de lá para cá, do plano espiritual, a gente foi preparado. Você vai reencarnar, hein? Em Lorena. Ou vai reencarnar em outro lugar, depois vai mudar se for Lorena. Vai reencarnar em Cachoeira. Então nós trazemos já, né, a nossa programação reencarnatória, com quem nós estaremos aqui, onde realmente nós vamos fincar, mesmo que provisoriamente, temporariamente, as nossas raízes, né, no tempo em que estamos aqui, enquanto encarnados, berço, túmulo, vida, morte, entrada e saída. Esse período é um período importante que a gente precisa reavaliar, né, de quando em quando. A gente sabe que chegou, mas sabe também que vai embora. E o que é esse período? Quero me utilizar aqui, inclusive, de uma expressão ou de uma conduta, né, profissional hoje nas empresas públicas e privadas que fazem avaliação de desempenho. Entre berço e túmulo, nós estamos na avaliação de desempenho, né? Podemos fazer a nossa autoavaliação, mas somos avaliados também, como acontece na empresa, por um profissional ou pelo nosso chefe hierárquico superior. E nesse sentido a vida também nos avalia. Deus, que é nosso Pai misericordioso, dá todas as chances, dá novas oportunidades, mas não viemos reencarnar para brincar. Não podemos perder o foco disso. E diante disto, precisamos trabalhar 4 conceitos para o enfrentamento desses desafios. Na vida humana, nós detectamos e às vezes criamos algumas necessidades, né? Nós sabemos o que nos é necessário para viver, e aí falamos de sobrevivência material, corpo físico, alimento, roupa, moradia, a saúde, né? Então, há algumas necessidades nossas, inclusive na pirâmide de Maslow, ele coloca lá essas necessidades, que começam pelas primárias ou primeiras, que são necessidades de sobrevivência da vida humana, mas também partindo para as necessidades familiares, de convivência social, de trabalho, até o ápice desta pirâmide, onde encontramos as necessidades de plenificação interior, ou de plenitude, ou de autocompletude, nos tornarmos criaturas melhores, né? E nos sentirmos completos. As necessidades. Então, neste campo de necessidades, muitas necessidades surgem, outras são criadas por nós. Inclusive o próprio Livro dos Espíritos, né, com o querido Allan Kardec, como codificador dos Espíritos, fala um momento lá sobre o necessário e o supérfluo, né? Toca neste ponto daquilo que efetivamente é necessário e daquilo que possa ser colocado como necessário, mas seria já a questão do supérfluo, né? Mas necessidades. Quer dizer com isso,
algo que nós estamos buscando para o enfrentamento da luta evolutiva, basta ser necessário? Primeiro conceito, necessidade, necessário. Basta ser necessário? Não. Nessa necessidade que surge, nós precisamos de um segundo aspecto, que é a importância. Precisa ser importante. Então, algo é necessário, mas ele precisa ter um grau de importância para que a gente se focalize naquilo, né? Tenha foco naquela necessidade que agora percebemos, identificamos que é importante, ou damos a ela um grau de importância por entendermos verdadeiramente o que a vida é e o que a vida espera de nós. Sendo necessário e importante, passa a ser essencial. Quando a necessidade para nós tem realmente um grau de importância, passa a ser essencial. Isso é essencial que eu faça. Isso é essencial que eu vivo assim. Isso é essencial na minha vida. Vai dando um outro grau de importância, vai se aprofundando no conceito do necessário, ou no conceito da necessidade. Tanto que Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, diz que o essencial é invisível aos olhos. Então vejam, este essencial, que depende do grau da importância e da necessidade, torna-se efetivamente essencial, não só quando fazemos as coisas da vida material, da chamada vida da relação horizontalizada, mas na verticalização dos nossos olhos para a nossa própria eternidade. Então é necessário, importante e essencial, e que vai levar, nesta expressão minha aqui didática, né, ao quarto e último ponto, que é o prioritário. Quando é necessário, descobrimos que é importante e essencial, aquilo torna-se prioritário. Então, entre o necessário e o prioritário, precisamos trabalhar o grau de importância das coisas e aquilo que efetivamente é essencial. Com isso, vamos estabelecer as nossas prioridades. Algumas prioridades são básicas. O ser humano, necessidade de sobrevivência, vida de relações no mundo, enquanto estamos encarnados. Mas desvestidos do corpo físico, no processo da morte, o que leva ao espírito? O que é o patrimônio da alma. Ladrões não roubam, traças não roem e a ferrugem não consegue corroer. Patrimônio da alma, daquilo que lhe foi necessário, importante, essencial e prioritário para o espírito, para a alma. Então este é um grande exercício, né, nosso aqui na Terra, estar reencarnado, viver no mundo sem ser no mundo, aproveitar aquilo que o mundo nos oferece como concessão divina, como usufrutuários dos bens, inclusive de consumo, tendo o necessário e não cair no supérfluo, daquilo que efetivamente seja necessário para a nossa vida na Terra, a vida em comum, individual e coletiva. Então esse é um desafio. Um dos desafios, na verdade eu apresentei vários aqui, né? Estar no foco, olhar a vida de frente, perceber o que é necessário, importante, essencial e daí estabelecer suas prioridades. Perguntado uma vez a um filósofo ocidental por uma pessoa o que era necessário para vencer na vida e ser feliz. Segundo este conto, esta narrativa, aquele filósofo ocidental respondeu assim: é necessário abrir os olhos. O que ele quis dizer com isso? Abrir os olhos, olhar de frente, perceber a vida, o olhar que não só mensura, quantifica, qualifica, identifica as coisas materialmente, mas num campo visual que agora vai além, olhar a vida, percebê-la, identificá-la, senti-la. Mas passado um tempo, esta mesma pessoa foi a uma região oriental e perguntou aí um filósofo oriental: o que é necessário para vencer na vida e ser feliz? Aquele filósofo oriental respondeu: fechar os olhos, voltar-se para si mesmo, auto-indagar-se, introprojetar-se. Então nós temos os olhos voltados à vida porque precisamos estar nesse foco para saber para onde ir, com quem andar, o que fazer, o que decidir. Mas isso também requer fechar os olhos, que em algum momento de silêncio deixar este campo visual que é atrativo, que chama a atenção, para nos voltarmos à condição
de uma conversa interior. Joana de Ângeles chama esse trabalho de conversa interior de solilóquio. Lóquio de conversação, soli de solitário, ou de estar de solidão. Momento em que sozinhos nós conversamos conosco mesmo. Coisa que a gente faz às vezes de forma muito rápida, quando está para decidir alguma coisa, a gente fica pensando, faço ou não faço? Vou ou não vou? Será que está certo ou errado? A gente nem sempre verbaliza, mas está na cabeça. Os senhores e senhoras estão fazendo agora, tenho certeza. Meu Deus, quantas vezes já conversei, e agora estamos se conversando inclusive, porque o estímulo, que é a palavra que aqui está saindo, chegando a todos, o estímulo é um fator externo, psicologicamente explicando, e a motivação é um fator interno. Então nós somos estimulados pela vida, pela palavra, por uma criança, por uma situação, e em determinados momentos nós paramos, silenciamos, fechamos os olhos, ou mesmo de olhos abertos. Fechar os olhos não quer dizer só fechar realmente os olhos, mas é voltar-se para si, para essas nossas indagações, e nos fazem pensar. Eu não sei se aquele dia que eu estive lá na União Espírita Cristã, já faz um tempinho, já tinha ocorrido o que eu vou contar agora, ou que se já tinha, talvez eu tenha contado lá, o que me marcou. Mas se não contei lá, estou contando agora, mas se contei lá, Sônia e Marlinho vou ouvir de novo, mas não tem problema. São coisas do dia a dia, que a gente precisa prestar atenção, e às vezes são situações banais, corriqueiras, cotidianas, mas nos trazem um grande aprendizado. Quem me trouxe este grande aprendizado foi a minha netinha Júlia, que fez agora este mês 7 aninhos. Ela estava com 6 quando desta ocorrência. O pessoal está me assistindo ali? Está gravando, então tá bom. Porque não estou dizendo porque algumas pessoas que disseram para mim que iam assistir, algumas conhecem essa história, falar, já ouviram, mas tudo bem, está gravando, vou ouvir depois. Mas enfim, a Júlia chegou em casa, com seus cabelos negros, longos, e com tererê, aquelas fitinhas coloridas, estava linda. E eu querendo então fazer uma brincadeira, como avô, babão, eu disse assim para ela, Júlia, dá para fazer no vô? Eu perguntei para ela se dava para fazer o tal tererê no vô, mas eu já imaginei, com a minha previsibilidade humana, que a gente também cria as nossas previsibilidades, de que ela ia responder, não dá, vô, o senhor é careca. E ela rapidamente, quando eu disse, Júlia, dá para fazer do vô? Ela baixou a cabecinha, não sei se consultando guia espiritual, anjo protetor, não sei, mas ela baixou a cabecinha, voltou-se para mim e disse, hoje não dá vô, porque eu estou sem fitinha. Então, assim, uma resposta afetiva, afetuosa, pensou rápido, Eu não posso, acho que eu não vou dizer isso para meu avô, então eu vou dizer que eu não estou com a fitinha, por isso que não dá para fazer. Resposta afetuosa, afetiva, Então eu fiz uma brincadeira, imaginando que a brincadeira teria o resultado que eu havia previsto. Mas uma brincadeira tornou-se uma grande lição, de que muitos que estão por aí, não só as crianças, mas outros também, mas muitas crianças que chegaram para esses tempos, ou por esses tempos, estão preparados, estão vindo aí espíritos realmente compor a terra para dar um outro cenário, e nós estamos vivendo neste período que se chama transição planetária. Período difícil? Sim. Mas Amélia Rodrigues, Marco Prisco, espíritos, em textos literários sobre a história do cristianismo, muitos desses textos, no primeiro parágrafo, logo no início, tanto Amélia Rodrigues como Marco Prisco escreviam assim, aqueles eram tempos difíceis. Os tempos do Cristo. Vivemos hoje um novo tempo difícil. E por quê? A resposta nós encontramos em vários lugares da codificação, mas em particular no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, item 5, os obreiros do Senhor. Uma mensagem do Espírito da Verdade, 1862, 2 parágrafos. Eu vou lembrar só a primeira linha de cada um desses 2 parágrafos. Primeira linha, o Espírito da Verdade diz assim, atingistes o tempo anunciado para a modificação das coisas. Isso em 1862. Naquele momento, Allan Kardec, como codificador, a vinda do Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo, terceira revelação,
marcava um novo momento, já anunciado anteriormente pelo próprio Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, Ele estará convosco, o Santo Espírito, ou o Espírito da verdade, que o meu Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, 1862, o Espiritismo, nascente ali com a doutrina espírita, na codificação kardeciana, atingia mais um tempo anunciado para a modificação das coisas. E nós percebemos que agora, nesses tempos difíceis, nós então atingimos este tempo anunciado para a modificação das coisas, para a mudança de um planeta de provas e expiações, para atingir a classificação de mundo de regeneração. E no segundo parágrafo, na primeira linha, o Espírito da Verdade diz assim: Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis. Deus faz neste momento, 1862, valendo para agora também, faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis. Joio e trigo, separação do joio e do trigo. Tempos difíceis, a coisa parece complicada, o mundo parece caótico, mas já estava escrito de que o joio iria crescer, para que no momento da ceifa pudesse ser bem distinto quem é joio e quem é trigo. Não para jogar o joio fora, mas para lhes dar uma nova oportunidade, mas no outro momento, porque a terra será de quem se compor como trigo, quem se construir como trigo. O que faz o trigo? Doura os campos e mata as fontes. Doura os campos, por onde nós andarmos futuramente, será uma terra representada por aqueles que ainda não se aperfeiçoaram totalmente, espíritos perfeitos, mas voltados ao bem. Uma Júlia, não tenho a fitinha agora, mas vou dar um jeito o dia que eu tiver. Coisas que a gente tenta resolver, coloquei de uma forma muito prática aqui, mas é claro que nas questões mais importantes, ou mais essenciais e prioritárias, que são as nossas situações psicológicas, emocionais, sentimento, nós estamos travando esta grande luta na atualidade. Tanto que os espíritos que voltaram trazendo traumas, dramas do seu pretérito, estão tentando recompor as suas histórias, mas muitos deles estão caindo na mesma armadilha do amor possessivo, do amor posse, do amor que exige, do amor intolerante, e partindo para os crimes passionais de feminicídios, parricídios, infanticídios, fratricídios, e várias situações que estão fazendo com que as pessoas se enfrentem em verdadeiros duelos, mas também com resquícios da brutalidade e da barbárie do primitivismo. Então nós vivemos a este tempo, desculpe a comparação, mas é um verdadeiro caldeirão que está fervendo. Segundo um amigo meu, por enquanto está morninho, vai ferver mais pelo Jesus. E não é só do calor, né, que ferveu agora, mas das relações, dos enfrentamentos, das lutas, da sede de vingança, da crueldade, o que estamos enfrentando, mas também de pessoas. Estava conversando com uma amiga que amanhã vai me acompanhar junto com a mãe num compromisso familiar, né? E ela dizia assim: não, estou aqui assistindo, depois eu falo com você, estou assistindo a apresentação de balé da minha neta. Então nós estamos aqui agora conversando uma palestra, tem gente assistindo a apresentação de neto, de filho em balé, tem gente orando também na igreja próxima, nas igrejas evangélicas, messiânicas, católicas, também nos templos messiânicos, mas também nos locais da Umbanda, de tudo onde se cultua de alguma forma uma vivência onde se busca Deus. Então há um momento difícil, sim, mas também nós já encontramos aqueles que estão tentando se recompor ou se reconstruir como trigo, né? E a terra fará parte desse processo, está nesse processo, e nós também atingiremos sim este tempo de regeneração. E é uma amiga minha, um dia que eu estava conversando com ela sobre isso, ela disse:
atinge sim, João, mas demora. E eu dizia para ela, vai demorar tanto mais se a gente não acordar, não despertar, não passar a fazer essa classificação do que realmente é necessário, importante, essencial e prioritário, e não se perder naquilo que é bobagem, às vezes até criancice da gente, né? E a gente perde horas, embora adultos, em meninices, em criancices da alma. Então é um momento sério, né? Grave, que não exige de nós uma circunspecção, né? um rosto para dar seriedade, não, envolve um momento de alegria para a nossa participação no mundo, contagiando as pessoas. O Espiritismo foi chamado nesta época, segundo Herculano Pires, como um verdadeiro projeto de reforma social, de mudança, a ser feita pelas casas espíritas, mais do que isso, pelos espíritas, ou pelas pessoas que professam o espiritismo, que segundo Leon Denis, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que irão despertar para as verdades imortalistas e reencarnacionistas e passarão a compor da sua crença, do seu credo, aquilo que o Espiritismo já havia apresentado desde a sua codificação em 1857, a partir do Livro dos Espíritos. Então, um momento assim, áureo, importante, eu digo assim, que bom que a gente veio para poder assistir o que a gente assistiu antes do que estamos vendo agora, de bom, de luta, de desafio, mas também das facilidades. Eu sou de um tempo em que a gente ficava preparando os encontros de evangelização de jovens mexendo no mimeógrafo, virando aquele cilindro lá em que a gente já tinha batido na máquina de escrever, que ainda não era elétrica, né? Naquele stencil, para poder ali preparar tudo e depois molhar o álcool, aquela esponjinha, para a gente ficar passando aquelas folhas, né? E às vezes em sala de aula para 30 alunos, 40 alunos, e também nos nossos encontros. Então a facilidade que trouxe o computador, a impressora, né? Tivemos também o período da gráfica, é claro, mas a facilidade que temos também da própria comunicação, não só do celular, mas a comunicação online. Então nós estamos num tempo em que, pelo menos alguns que estão, né? Eu falei um tempo desse, uma palestra lá em Penedo, eu contei uma historinha que envolvia orelhão. Ele pegou o telefone, um garotinho de 11 anos levantou: que é orelhão, moço? Eu me esqueci que ele com 11 anos, sabe o que é? E ele ficou meu amigo até hoje. Ele não perdeu uma palestra minha, porque eu parei para explicar. E o Miguel, chama-se Miguel. E agora, quando ele sabe que eu estou para aquela região, Resende, na proximidade ali, ele conversa com os avós e com a mãe. Eu quero na palestra do João Luiz, ficou meu amigo. E ele fala assim: ele tirou foto comigo, primeira vez que eu tenho um amigo assim, que ele achou que era famoso, que é famoso. A gente tirou foto, não sou da televisão não, mas é uma gracinha, mas foi chamado a atenção para a questão do orelhão. E aí pastor não querer perder palestra minha, porque de vez em quando eu coloco umas coisas assim, mas para mexer com ele, e Miguel está sempre sentadinho na frente, né? Que graça. Então é isso, nós somos chamados a essa participação no mundo, neste momento e período importante, para dar a nossa contribuição. Esse é um desafio também, não guardar só para nós, né? A gente não vai sair fazendo proselitismo, de arrastamento, querendo que todo mundo se transforme em espírita, e que nem adentre os centros espíritas. Vamos convidar, vem quem quer, mas nós podemos levar a mensagem, e este é o nosso dever moral, levar a mensagem, para fazer diferença na vida das pessoas. Que quando a pessoa diz: meu Deus, o mundo está para acabar, e a gente fala assim: é mesmo, não contribui em nada. Quando dizem: nossa, mas você viu que violência? Você não acha? Acho. A contribuição nossa do Espiritismo, de uma doutrina filosófica, de bases científicas, consequências morais, uma verdadeira filosofia de vida, se a gente abre mão de dar a contribuição, nós estamos deixando de oferecer ao nosso irmão, num processo de verdadeira caridade, o alimento que ele precisa para matar a sua fome. E nós estamos nos omitindo.
Não é nem questão de ficar dizendo sou espírita, volto a dizer, numa atitude de proselitismo, mas de levar a mensagem, de levar a alegria, de levar a fraternidade, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então este é o momento em que Jesus, naqueles tempos difíceis, procurou, naturalmente, e conseguiu dar a sua parte, tanto que 2024 anos, que já estamos chegando em 2024, aqui estamos, ainda falando sobre o Cristo, vamos falar durante muito tempo, é o governador espiritual do planeta, é o nosso mestre, nosso amigo, irmão maior. Segundo os Espíritos, Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo à humanidade. Jesus, que é o Senhor dos milênios, Senhor dos senhores, triunfador perene. Jesus, que é o médico dos médicos, médico das almas, a quem podemos recorrer, naturalmente, a Deus, nosso Pai, mas a Jesus, que é o irmão maior, mas também dando esta nossa cota de contribuição e exercendo a nossa parte na construção deste mundo melhor. E por onde vamos, onde estamos, com quem nos encontramos, levando uma mensagem que desperte emoções, que desperte um novo olhar para a vida, para que a pessoa abra os olhos, tanto quanto nós estamos tentando abrir os olhos para enxergar a vida realmente como ela é. E algumas vezes convidando o outro para que faça a sua indagação interior, no processo de fechar os olhos internamente, autobuscando-se para fazer a avaliação necessária. O que continua me apertando no sapato? Qual é o meu calo? O meu ponto nevrálgico? O que me tira do sério? O que me faz sair da linha, perder a cabeça? Nós ainda travamos uma luta com situações também de emoções e de sentimentos que existem dentro de nós, né? E que envolvem ciúmes, melindre, remorso, mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Nada disso que eu disse agora o espírita tem, graças a Deus, né? A gente já venceu. Tem um ódiozinho, um rancorzinho, eu sei que não é uma brincadeira, mas um ciúmezinho, um rancorzinho, uma raivinha, a gente faz, mas logo passa. Mas às vezes fica. Joana de Anjos chama de gigantes da alma. Sentimentos gigantes da alma, parecem pequenos, às vezes nos envolvemos com coisas menores, mas se agigantam dentro de nós. E desta pequena raivinha vem a raiva, vem o ressentimento, a mágoa, o ódio. E alguns dizem, vou levar para o túmulo. Na verdade, vai levar para depois do túmulo, né? Que tudo que está conosco, seja o que seja no campo do Espírito, vai conosco por onde a gente for. Então nós estamos travando estas lutas, né? E elas estão presentes em todos os lugares. Queridos, eu sei que eu já contei uma das vezes na palestra aqui, mas todas as vezes que eu falo sobre melindre, me vem essa situação que eu vivi numa casa espírita, numa região mais longínqua, que eu não era conhecido. Fui a primeira vez àquele centro espírita fazer uma palestra. Cheguei, só o presidente do centro, que me conhecia, que tinha me assistido, me convidou. E eu fui, não conhecia ninguém, diferente daqui, conheço vários companheiros. Mas lá eu me sentei. Antes de começar a reunião, uma senhora sentou-se ao meu lado, me cumprimentou, boa noite, eu dei boa noite. Ela não perguntou nada, eu também não, foi só aquele cumprimento de boa noite. Logo que iniciou a reunião, aqui Eduardo fez a prece. Lá o presidente pediu para uma senhora, né, que estava sentada lá atrás, eu nem me voltei, mas eu percebi que ela estava um pouco para trás, né, fizesse a prece. E ela fez, levantou-se, parece, só pode se levantar, porque ela gostava de fazer a prece em pé. Quando ela terminou, essa que sentou perto de mim, que não tinha falado nada, dado só boa noite, quando ela terminou, essa que me cutucou e disse assim, tudo que ela não tem coragem de falar na minha cara, falou na prece. Aquilo me assustou naquela hora, porque ela não me conhecia, né? E resolveu fazer uma catarse, né, psicológica, emocional, e abrir ali, como se ela estivesse se confidenciando comigo, né? A verdadeira confidência dela. E aí eu fiquei meio curioso.
eu já ia fazer a palestra, não dava tempo também para ouvir a história toda. Eu só perguntei assim, mas como assim? Essa é aquela hora que ela disse na prece, Senhor, abençoa as pessoas perturbadas, complicadas. É de mim que ela está falando. Então, eu não sei se tinha a ver, mas ela mesma, né, criado uma rusga, talvez de uma outra situação anterior, e auto-intitulando-se pessoa complicada, perturbada, achou que a prece que a outra fez era para ela. Melindre dentro da casa espírita. Então nós temos sim, melindrezinho, ódiozinho, rancorzinho, raiva ou raivinha. A gente se perde às vezes nessas coisas, né? Mas isso nos afasta daquilo que efetivamente nós estamos buscando como sentido para a vida, que é algo mais prazeroso, que dê o prazer da alma. Então é um desafio, né? Estar focado, abrir os olhos. É um desafio estar focado, fechando os olhos, enxergando a vida, mas também me enxergando, cuidando das minhas necessidades, ou daquilo que é necessário para que eu vença, para que eu cresça, para que eu progrida, para que eu evolua, para que eu seja feliz, e descubra nessas necessidades quais são aquelas que têm um grau de importância maior, para que dê a elas uma condição de essencialidade, e a partir daí eu estabeleça as minhas prioridades. Além das prioridades básicas que já fazem parte. A gente precisa comer, se alimentar, tomar água, dormir, se vestir, trabalhar, isso faz parte. Né? E é engraçado que muita gente, quando a gente encontra, como vai? Coloca tudo isso. Estou lutando tanto, já fiz isso, já paguei uma conta, já fui... Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. O ser humano na Terra tem que pagar a conta, tem que ir ao supermercado, tem que ir à farmácia, vai para o hospital, tem que trabalhar. Isso faz parte da trajetória humana de espíritos reencarnados na Terra como estão. Agora, o que faz a diferença na vida daquele que faz tudo isso, mas que talvez faça com uma forma mais prazerosa? E aí vai envolver varrer casa, lavar carro, limpar jardim, até as coisas básicas. Né? Tinha uma colega, eu já me aposentei, mas na época que eu trabalhava no Forte Cachoeira, quando a gente chegava pela manhã, ela às vezes respirava fundo, mais um dia, né? Ela na época assinava ponto, depois passou a ser, né, ponto biométrico. Mais um dia, né? Pois é, mais um dia do nosso trabalho. Eu tentava, né, lançar as minhas sementinhas ali. No final do dia, eu não sei se Deus estava me colocando sempre ela, porque ela assinava o ponto sempre naquele horário meu. No final do dia ela vinha e assinava assim, mais um dia, menos um dia. Eu durante algum tempo convivi com aquela colega, dizendo de manhã mais um dia, no final mais um dia, menos um dia. Né? Eu encontro até hoje, ela ainda trabalha. Né? Mas não falei sobre isso, mas falei sobre outras coisas, para ver como que ela estava, né, no seu perfil de humor, de temperamento. Não é uma pessoa ruim, pessoa religiosa até, mas para muitas pessoas viver já cansa. Para muitas pessoas levantar já cansa. Qualquer situação. Até quando, meu Deus? Ô luta, ô miséria. Então estas expressões que saem algumas vezes da boca para fora, como se costuma dizer, mas elas são expressões reativas, impulsivas e instintivas. Faz parte do instinto humano, da impulsividade humana, e como reações de espíritos que ainda estão amarrados, agrilhoados ou escravizados a alguns condicionamentos. Então, nós precisamos dizer que viver vale a pena. É bom viver. E jamais morreremos, o que é melhor ainda. Fernando Pessoa, poeta português, diferentemente de muita gente que ouve o vento, ou vê o vento, claro que quando vem um tufão, alguma coisa, assusta com umas grandes tempestades. Estamos falando do vento maneiro, né? Mas as pessoas que veem um vento maneiro e brigam com o vento, porque sujou de novo o quintal, a varanda, que caiu folha. Acabei de varrer. Eita vento, meu Deus. Mas o Fernando Pessoa escreveu assim: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Esse é um grande desafio. Enxergar a vida, viver a vida,
gostar de viver e fazer diferença, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que vivem conosco. Porque esta é a nossa proposta desta caminhada evolutiva: ser feliz e colaborar para que os outros também sejam felizes. Leonor Posado, no seu poema Prenúncios, que eu gosto muito, quase sempre ao final das palestras coloco, ela diz assim: que me virá? No ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Para no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto, ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz. Obrigado, João. Como é bom a gente sentir-se feliz, né? Nesse momento de felicidade. Com os olhos abertos ou os olhos fechados, possamos nós absorver muito daquilo que o João trouxe hoje para nós. E enquanto ele falava do importante, do necessário e do essencial, eu lembrei das obras que Francisco Cândido Xavier e o quanto essas obras são importantes para nós espíritas. Não podemos deixar o Chico ir embora. Não podemos esquecer do Chico. Ele é essencial para nós espíritas. Nos ajuda a vencer as dificuldades da nossa caminhada evolutiva. Vamos trazer o Chico para dentro da casa espírita novamente, porque junto com ele está Kardec. Um mesmo espírito com outras personalidades, mas que ajudou a clarear a nossa caminhada. Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Levem para as suas casas espíritas um pouco daquilo que o João deixou para nós. Mas levem principalmente o quanto é importante a doutrina espírita em nossas vidas. E assim nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, nesse dia, nesse calor, que às vezes incomoda, mas é necessário. Temos que passar por ele. Mas que possamos passar com serenidade, sem estar rancoroso, mas com alegria. Alegria de poder sempre sentir o vento que passa, sentir a vida que é. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. No terço, então, no mês espírita nosso, no próximo dia 25, na União Espírita, a Psicologia do Perdão. Eduardo, no dia Pois 16 é. vai ter